Glória a Deus. Ó, até a voz ficou melhor agora. Todos abriram? Uns abrem, outros ligam, né? Agora, Apocalipse 3, capítulo 20. Verdade, noite de Santa Ceia. Glória a Deus. O último livro, Apocalipse 3, 20. Amém? Todos abriram? Quem não está com a Bíblia aí, dá uma pescoçada aí do lado aí, olha para o seu irmão que está do seu lado e lê junto com ele em nome de Jesus. Não fica sem ler a palavra não, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Todas as vezes que nós olhamos, que nós lemos, né, nós guardamos na nossa mente, no nosso coração, e assim não só praticaremos, né, mas também vamos estar obedecendo a palavra em nome de Jesus. Diz assim: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele... Vamos mais uma vez? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele... Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra santa, poderosa. Senhor, usa-me, Senhor Deus, como um canal de bênção nessa noite. Espírito Santo de Deus, me usa como uma ferramenta, Senhor Deus, eficaz, porque o Senhor conhece cada coraçãozinho que aqui está. Deus, vem alcançando a vida dos teus filhos, abençoando, derramando a tua glória, a tua graça, e que toda semente que for lançada daqui de cima para baixo, Senhor Deus, que encontre uma terra fértil, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Queridos, é impossível nós abrirmos a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, e deixar com que Jesus entre, para que a nossa vida não seja transformada em nome de Jesus. É impossível. Entenda uma coisa: aquele que primeiro ouvir a voz do Senhor, porque Ele está batendo, é uma ação. Ele tem que levantar, ele tem que se mover em fé e acreditar que quando ele abrir aquela porta, o Senhor Jesus vai entrar casa adentro, coração adentro, e vai mudar a tua história em nome de Jesus. Jamais Cristo vai entrar na tua história, vai entrar na tua casa, no meio da tua parentela, para deixar a tua vida como era antes. Quando ele entra para mudar. Quando ele entra com mudanças, ele entra com provisão, ele entra para te abençoar em nome de Jesus Cristo. É impossível. Às vezes nós vemos pessoas que estão na igreja há tanto tempo, eu sempre bato nessa tecla, e a vida dela não muda. É sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Será que Jesus realmente está na casa dessa pessoa? Será que ela está presente dentro do coração dessa pessoa verdadeiramente? Será que ele abriu a porta mesmo para o Senhor poder entrar, para que ele pudesse fazer mudança? Porque eu vou falar uma coisa, querido: quando o Senhor entrou na minha vida, na minha casa, ele transformou a minha história. As pessoas que me conhecem, ou melhor, que me conheceram, e quando elas me veem hoje, elas não acreditam no que o Senhor fez na minha vida, na transformação, não só em mim, mas em todos que estavam ao meu redor, na minha casa, na minha família. Entenda uma coisa: é impossível o Senhor entrar e não acontecer mudança. Mas o interessante é que quando o Senhor entra nas nossas vidas, entra na nossa casa, Ele entra no nosso coração, Ele entra para trabalhar de formas individuais, porque cada pessoa precisa ser tratada numa área, cada pessoa precisa ser cuidada em uma situação. Cada um de nós aqui tem pessoas que têm problema com certo tipo de pecado, outras com outra. Cada
Cada um de nós temos um problema do qual nós somos tratados individualmente, como indivíduos, como pessoas, aonde o Senhor entra e Ele começa a trabalhar no nosso caráter. Ele começa a trabalhar naquilo que tem que ser mudado, para que a nossa vida venha a ser uma bênção. Então Ele não vai trabalhar só de uma forma coletiva, como numa igreja, por exemplo. Ele trabalha de uma forma individual, para que haja mudança real, para que haja mudança verdadeira, para que essa mudança não venha alcançar só os seus parentes, mas venha alcançar os seus amigos, que venham alcançar os seus vizinhos, que venham realmente fazer a diferença. Por isso Ele trabalha de uma forma individual. E quando o Senhor entra na tua casa, Ele entra na sua vida, Ele vai trabalhar com você de uma forma e com o seu esposo de outra. Ele vai trabalhar com o teu filho de uma forma e com os teus primos, por exemplo, de outra forma. São formas diferentes do Senhor trabalhar. E Deus colocou no meu coração algumas casas, da qual o Senhor entrou, da qual as pessoas abriram a porta e falaram para Jesus: Jesus, vamos lá em casa. E quando Jesus entrou dentro dessa casa, Ele trabalhou de formas diferentes, de forma individual, para que essas pessoas pudessem ser tratadas e curadas, em nome de Jesus, amém? Abram a Bíblia de vocês, ou se vocês não quiserem abrir, eu leio aqui, mas se abrir é bênção. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 37. Glória a Deus. Diz assim: ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. E o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer essas coisas, sem omitir as outras. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como um sepulcro, invisíveis, sobre os quais os homens passam sem o saber. Querido, eu quero que você imagine essa cena agora. Um fariseu convida Jesus: Senhor, vamos lá em casa, vamos sentar à minha mesa, vamos comer comigo. E o fariseu, por causa da doutrina, eles se lavavam, eles lavavam a mão, lavavam os pés. E Jesus foi e sentou na mesa e foi comer. Quando ele viu aquilo, ele falou: mas como assim? Você diz ser mestre e não se lavou para comer? Jesus olha para aquele homem dentro da casa dele e fala: você é um hipócrita. Eu não sei como terminou esse almoço. Imagina a pessoa dentro da tua casa, você vai falar algo para ela, fala: você é um hipócrita, você é um mentiroso, você é um religioso. Como que vai acabar esse almoço? Eu não sei, eu sei como ele começou, mas como terminou, eu não faço ideia, porque a palavra não diz, mas deve ter sido bem indigesto. Agora, o Senhor, quando entra na casa desse fariseu para almoçar, que ele recebe esse convite, ele entra, porque a porta é aberta e ele entra. Entenda uma coisa: primeira coisa que o Senhor trabalha na vida desse homem é a religiosidade. Deus vai trabalhar no coração dele, porque ele tinha um problema muito grande, porque ele era religioso. Quantas pessoas não são religiosas? Quantas pessoas como eu e você muitas vezes nos achamos santarrões e nos achamos no direito de apontar o dedo para alguém, nos achando melhor? E é isso que o Senhor está falando para ele aqui agora. Sabe o que você é? Um hipócrita, porque você está começando a olhar para o defeito das pessoas e não olha para o seu. Você está apontando o defeito da pessoa, mas o seu você não cuida.
Como o Senhor próprio disse: hipócritas, olhai o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no seu olho. Você não enxerga, você prefere falar mal do teu irmão, acusar o teu irmão, apontar os erros dele, antes de ver primeiro os seus erros, antes de consertar a si mesmo. Isso é religiosidade. Isso o Senhor agora está trabalhando individualmente com esse homem. Por quê? Porque ele era um homem religioso, ele era um homem que tinha problema com religião, ele se achava melhor que todos, ele se achava mais santo. Como subiu o judeu e o publicano para orar, e o publicano ali orando, e o judeu olha para aquele publicano e fala: Senhor, graças a Deus eu não sou como esse homem, eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu ajudo os pobres, eu vou para a igreja, eu jejuo 2 vezes por semana. Ainda bem que eu não sou como ele. E aquele homem ali, ele começa a bater no peito e fala: Senhor, me perdoa, porque eu não sou nem digno, Senhor, de estar aqui orando. E Jesus faz uma pergunta: qual oração que o Senhor ouviu? Ouviu a oração de quem? Do fariseu ou do publicano, que reconheceu o seu erro e a sua falha, que reconheceu os seus problemas e as suas limitações? Lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 26, a palavra diz assim: examine-se o homem a si. Ele não manda você examinar o próximo, ele manda você examinar você mesmo. A gente olhar para dentro de nós, fazer uma introspectiva. Porque não adianta, querido, a gente querer ganhar as pessoas da nossa casa, querer ganhar todo mundo, se nós não mudarmos primeiro. As pessoas, elas vão mudar conforme nós mudarmos, porque elas vão ver a diferença em nós. Paulo disse: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta. O velho homem, ele tem que ser enterrado. Mas muitas vezes a gente entra, a gente se converte, a gente fala que ama Jesus, mas o velho homem está ali todo o tempo com a gente, e vivemos uma vida religiosa, uma vida da qual nós achamos que temos que apontar o defeito e a culpa de todo mundo, como se só nós fôssemos certos. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Eu fui para o monte e falei: Deus, hoje eu não vou lá para orar, eu vou para sentar e ouvir o teu povo orar. Deus colocou esse desejo no meu coração, e eu fui para o monte. E eu cheguei lá no monte, sentei naquele banquinho no meio, não sei quem já foi lá e tem um banquinho bem no meio, e eu sentei, sei lá, às 4, 5 horas da tarde, e eu sentado lá. E aí eu olhei lá em cima, mas lá em cima tinha um homem orando, e ele: Senhor meu Deus poderoso, Deus eterno, e gritando. Eu falei: eu acho que vai sair coisa boa dali, velho. E eu sentado fiquei olhando para ele: Deus amado e poderoso, Deus de glória e de poder, o santo é do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queima as prostitutas. E começou a fazer. Eu olhei aquilo ali e falei: Senhor, a internet, quem mexe com a internet, Senhor, essas mulheres que ficam de peito de fora, queima, Jesus. Eu falei: será que esse cara passa pela cabeça dele que Jesus está ouvindo essa oração? Será que ele acha que Jesus está se agradando dessa oração? E aí eu sentado ali, aí eu vi uma mulher chorando, ajoelhada, e eu falei: vou prestar atenção nela, está chorando, deve ser boa essa oração. E ela ali chorando: oh Deus amado e poderoso, traz o meu marido de volta para minha casa, para os nossos filhos. Eu falei: oração boa, boa. E eu fiquei lá: Deus, mata, Senhor, a amante dele. Eu falei: mata a amante. E aí a gente vive uma vida religiosa, achando que nós podemos pedir. Não foi isso. O Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. O Senhor não nos levantou como juízes, como os donos da verdade, que tem que apontar o dedo e acabou. O Senhor nos levantou para que venhamos tratar com amor as pessoas, para que venhamos cuidar delas, para que elas possam conhecer a verdade, porque se elas estiverem no erro, a partir da sua vida, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida da qual você anda com o Senhor, ela vai poder olhar para você, e quando você falar para ela, ela vai falar: ele tem autoridade, o que ele está falando é verdade, porque eu conheço a vida dele, e eu sei que ele é homem, e eu sei que ela é mulher de Deus. Eu nunca vi essa pessoa fazendo fofoca, eu nunca vi ela na porta de ninguém, eu nunca vi ela dando problema. Na igreja é uma bênção. Você começa a ter o quê? A autoridade do Senhor sobre a sua vida. Não é de qualquer jeito.
E aí nós andamos de qualquer forma. Como eu ouvi esses dias, um rapaz foi na minha casa, crente há 30 anos, os filhos criados na igreja, e aí a filha chamando a atenção do pai e da mãe: vocês estão indo para a igreja? E aí ele catou e falou para mim: mas ela está em pecado, pastor, que moral que ela tem? Está fornicando com o namorado. Quando a gente está no erro, a gente perde a autoridade que o Senhor deu sobre a minha e a sua vida. O que o Senhor quer é que nós venhamos ser pessoas amáveis, não religiosas, porque foi dessa forma que o Senhor tratou esse homem, porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele era um homem religioso, sabia que ele tinha que ser tratado nessa área. Lá em Isaías 58, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: vocês gostam de me ouvir, vocês se chamam como povo de Deus, vocês gostam de ir para a igreja, mas estão longe de mim, porque tudo que vocês fazem para o seu próprio prazer, vocês fazem para vocês. Vocês quando jejuam, vocês não jejuam para mim, vocês jejuam para você, e quando acaba o jejum, vocês vêm me cobrar, falando: Senhor, eu jejuei, cadê minha bênção? Aí o Senhor fala: você acha que é esse tipo de jejum que eu gosto? É esse tipo de jejum que me agrada? O Senhor fala: não é não. Sabe qual é o jejum que me agrada? O Senhor diz: é que você solte os cativos, liberte os presos, ajude as viúvas e os órfãos, que você tenha amor no coração, que você tenha misericórdia. É esse jejum que me agrada. É isso que agrada o meu coração. Não é você colocar um peso sobre as pessoas, não é você carregar um peso porque você fez um sacrifício e achar que eu vou te atender. Porque o próprio salmista diz, Salmo 51, 17, ele diz: Senhor, se o sacrifício valesse alguma coisa, eu o faria, mas eu sei que o Senhor não está preocupado com sacrifício. O que o Senhor se preocupa é com o coração quebrantado e contrito na tua presença. Não adianta irmos para a igreja, não adianta faltarmos nenhum culto, não adianta irmos para um monte, se no nosso coração não tiver amor. O Senhor quis tratar aquele homem desta forma, porque ele era um homem religioso. E depois daquele almoço, não sei se voou a panela, não sei o que aconteceu, Jesus saiu daquela casa. Jesus falou o que tinha que falar, mostrar o que tinha que mostrar para aquele homem. Porque é uma coisa, querido, entenda uma coisa: a mudança, quem tem que aceitar somos nós. Não adianta. O Senhor fala com você através da palavra, através da pregação. O seu pastor é usado para falar com você. Deus levanta pessoas para falar com você. Mas se você não quiser, mas nem Jesus Cristo vai mudar a sua situação. Nem Jesus, pastor, mas Jesus pode todas as coisas. Se você deixar ele agir no teu coração. Jesus estava andando lá na Samaria, estava andando ali, e as pessoas, aí Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matam os seus profetas. Eu queria tanto poder pegar, juntar vocês e guardar debaixo das minhas asas. E depois ele diz mais, fala: olha, sabe o que acontece? O meu desejo era curar muitos nesse lugar, mas sabe por que não fiz muitas curas aqui? Porque vocês não me ouviram, vocês não creram em mim. Por isso não acontece. Às vezes ficamos patinando: mas eu amo, mas não como deveríamos. Existem áreas das nossas vidas ainda que têm que ser tratadas e transformadas, para que o Senhor possa operar o milagre na minha e na sua vida. E Jesus saiu de lá, foi embora. Aí depois de sair dali, Pedro chama Jesus. Pedrão chega para o Senhor e fala assim: Senhor, vamos lá em casa almoçar? Fizemos um rango lá, e eu queria que o Senhor pudesse ir lá comer com a gente, seria uma honra para mim. E aí Jesus fala: vamos. Essa passagem se encontra em Mateus 8,14. A palavra diz que Pedro foi com Jesus, chamou Jesus para a casa dele. E quando Jesus entra dentro da casa, a palavra diz que as pessoas já estavam reunidas esperando Jesus na cozinha.
E Jesus, quando entra, imagine Jesus entrando. As pessoas, Jesus está aqui, imagina a alegria daquelas pessoas, porque Jesus está lá dentro, vai almoçar com elas. Aí Jesus olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê um cômodo, e que ele olha para aquele cômodo, tem uma cama, e em cima daquela cama tem uma senhora doente, a sogra de Pedro. Doente, largadinha no cantinho. Eu não sei se ela estava largada no cantinho porque era sogra, estava lá, mas estava lá no cantinho, todo mundo na cozinha, ela lá. Aí Jesus, as pessoas ali, Senhor, peraí, e foi lá para o quarto. E a palavra diz que o Senhor tocou na mão daquela mulher, e instantaneamente ela foi curada. E a palavra diz que ela então se pôs em pé, se levantou e foi servir ao Senhor. Querido, quando o Senhor entra, Ele entra na tua casa para curar doenças também. Ele entra para tirar o mal da sua vida. Quando você abre a sua porta e chama Ele, e você fala para Ele: Senhor, o meu problema é esse, entra com provisão na minha vida, Senhor, me socorre nessa área. Se você orar crendo, Ele fará sobre a sua vida. Em Isaías 53, versículo 4, a partir do versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi oprimido e transpassado por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Por que você está doente ainda, querido? O Senhor entrou na tua casa. Se você abriu a porta, foi para trazer cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cura física, cura emocional. Ele veio para te libertar, para te curar, para te sarar. Quando Ele entra para tratar, como eu disse no começo, em indivíduos. Se o seu problema é na saúde, se o seu problema está na saúde emocional, se o seu problema está no coração, porque você tem raiva, tem mágoa, entenda uma coisa: o Senhor tem cura para você se você deixar Ele te cuidar de você. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara nessa noite, em nome de Jesus. Mas temos que ser agradecidos ao Senhor, porque muitas pessoas, elas recebem aquilo que elas veio buscar muitas vezes, e daqui a pouco já não anda mais com o Senhor. Daqui a pouco já não voltam nem mais para a igreja, e nem dá satisfação para ninguém, e vai embora e some. Ou é mentira isso, pastor? Quantas pessoas já chegou quebrada aqui dentro? Doentes financeiramente, doentes na área do relacionamento, e aí faz um trabalho, aquela pessoa aceita, e depois que ela recebe a bênção, ela nunca mais volta. Quantas pessoas? O Senhor Jesus estava andando uma certa feita, e 10 leprosos começaram a clamar e pedir a Ele para que eles fossem curados e sarados, e o Senhor curou os 10. E aí, quantos voltaram para agradecer ao Senhor dos 10? 1. E Jesus ainda pergunta para eles: vem cá, se eu não estiver enganado, era 10, cadê os outros 9? Ele fala: Senhor, eu não faço ideia para onde eles foram, onde eles estão, mas eu sei que eu vim aqui agradecer ao Senhor, porque o que o Senhor ama são pessoas que tenham gratidão no coração, pessoas que saibam agradecer todo o benefício que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Não adianta nós virmos porque temos uma necessidade, sermos abençoados e ir embora. Bom, fomos curados, e aí? As pessoas às vezes olham só para a vida aqui na terra, mas a palavra diz que não vamos viver no máximo 80, 90 anos, e existe uma eternidade. Às vezes estamos tão agarrados, tão preocupados com agora. Eu quero ser feliz agora, eu quero ser curado agora, eu quero ser próspero agora, eu quero um casamento abençoado agora, que quando a gente recebe, largamos ao Senhor e esquecemos que existe uma eternidade, esquecemos que o Senhor é eterno, e esquecemos que existe o inferno e o céu. Mas por causa da cobiça da nossa alma, o desejo da nossa carne, esquecemos e largamos o Senhor, porque eu quero viver agora. Porque entenda uma coisa, querido: a maior mentira do diabo é falar:
quando ele usar alguém ou falar com você, dizer uma seguinte frase: o que importa é eu ser feliz. Se eu estou feliz, está tudo bem. Isso é a maior mentira de Satanás. Aí eu estou feliz, não, olha, eu sou homossexual e estou feliz com a vida que eu estou vivendo, e o que me importa é ser feliz. Quando esse camarada, se ele não se converter, ele morrer, ele vai para onde? Acabou. Primeiro está lá em 1 de Romanos 1,18. Não tem jeito. Aí a pessoa, mas eu estou feliz aqui, eu estou com a minha amante, agora meu casamento vai bem, por quê? Tá. Mas se o Senhor voltar para ele, acontece com ele, vai para onde? Para o inferno. Esse negócio de falar, o que importa é eu ser feliz, é mentira. O que importa é você ser salvo em nome de Jesus Cristo. O mais importante do que a cura, o mais importante do que a prosperidade, o mais importante que uma casa nova, o mais importante que um carro zero, é a tua salvação. Porque quando você morrer, vai tudo ficar aqui. Você não vai levar nada daqui. Vai tudo ficar. O mais importante é a sua salvação. Tanto quando Jesus curava uma pessoa, que ele falava, vai, a tua fé te salvou. Por que ele não disse curou? A tua fé te salvou. Vai em paz. E não peques. Acabou. O mais importante, o Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos salvos e alcançados. O Senhor tem bênção para você? Tem cura? Tem, porque é promessa do Senhor. Mas não tenha isso como objetivo, como foco na sua vida. Senhor, creia, peça crendo, acreditando e confiando, porque o Senhor vai te curar, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai alcançar a tua casa. Mas entenda uma coisa, o foco mais importante é a salvar. Senão não adianta, querido. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantou nada. Viveu bem aqueles minutos, viveu bem aqueles anos que você viveu, mas depois foi para onde? Uma eternidade aonde? Ai, pastor, mas você não sabe a minha vida, como eu estou sofrendo. Creia que o Senhor vai te abençoar. Creia que o Senhor vai te libertar. E se Ele voltar antes, querida, você vai ter a vida eterna em nome de Jesus. Não pare e não desista. Não pare e não desista. Não olhe para trás. Porque o que Ele tem para você é grande e poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém? O Senhor Jesus estava pregando, andando. Lá em Marcos 9,18. Uma multidão estava cercando ele. Uma grande multidão. E a palavra do Senhor diz que veio o príncipe da sinagoga. Veio Jairo e se prostrou aos seus pés. E disse, Senhor, vamos lá em casa correndo. Corre, entra lá em casa. Por favor, porque a minha filha está moribunda. Ela está morrendo, ela está doente. Vem socorrer ela. Vem, Senhor. O Senhor fala para ele, tá bom, vamos. Bora, onde que é a sua casa? E Jairo na frente. Agora imagina. Existia uma multidão em cima do Senhor Jesus. Sabe o que eu imagino na minha cabeça? Os discípulos, os apóstolos, cercados, fazendo uma corrente. E aquelas pessoas tocando em Jesus, puxando o cabelo, puxando a roupa. E aquela coisa vai e não vai, anda e não anda, aquela coisa travada. E Jairo olhando para trás, falando, meu Deus do céu, vamos, Senhor, vamos. E o Senhor não conseguia andar, aquela aflição no coração dele. Porque imagina, aquele homem queria que Jesus pudesse entrar na casa dele. Para quê? Para que a filha dele fosse curada. Agora imagine o desespero do coração daquele pai, a pressa dele, ele andando na frente, olhando assim, Jesus lá, ele voltando e falava, Senhor, vamos, e ele ia, Jesus lá, meu Deus do céu, vem, porque a multidão oprimia o Senhor, ficava parando o Senhor no meio do caminho, e o Senhor indo, devagarzinho, mas estava indo. Daqui a pouco o Senhor para tudo. Alguém me tocou, alguém relou em mim. A palavra diz que os discípulos olharam para o Senhor e falaram, você está de brincadeira, Senhor. A multidão te oprime. Todo mundo em cima do Senhor. Eu já estou com hematoma na cara. E o Senhor fala que alguém te tocou? Ele fala assim, alguém me tocou. Porque de mim saiu. Agora imagine o coração de Jairo. Oh meu Deus, agora ele parou. Agora ele parou. Estava
estava devagar, mas estava indo, agora parou. E aí já olha para Jesus, e Jesus fazendo o sermão dele, quem me tocou? Daqui a pouco no meio da multidão levanta a mulher, foi eu, Senhor. E ela vai contar toda a história dela. Imagina Jairo, tá bom, já entendi, já sabemos quem é você, mãe. E aí, o Senhor fala, vai em paz, está curada. Jairo, glória a Deus, vamos Jesus. E quando começa a andar, vem um amigo dele, para do lado de Jairo e fala, Jairo, vem aqui. Ó, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Eu fico imaginando o coração desse pai na hora. Eu acho que ele perdeu a cor. Acho que ele ficou amarelo, as pernas tremeram, deu um frio na barriga. Ele olhou assim, quando ele olha para Jesus, ele fala, foco, foco nós dois. Crê somente. Olha o que o Senhor fala para ele, crê. Ele recebeu uma notícia horrível. Ele diz, crê somente, não perca o foco. Se você me chamou para ir para a tua casa, eu vou para a tua casa. E ela vai levantar. Não perca o foco. Entenda uma coisa, existem pessoas no nosso meio que muitas vezes a gente vai contar um sonho, vai contar uma situação, vai contar uma história, porque Jesus vai na minha casa, Jesus vai mudar o meu marido, Jesus vai mudar o meu filho, Jesus vai converter a minha esposa, Jesus vai alcançar o meu pai, Jesus vai abençoar a minha empresa, Jesus vai abrir uma porta para mim. As pessoas falam, não vai dar certo. Teu filho, que isso? Teu filho não tem mais jeito não. Ou ele morre ou vai preso. Tua esposa, para rapaz, larga dela e casa com outra, porque essa daí, teu marido, eu passo 6 horas da manhã para ir trabalhar e já está no boteco. Quantas pessoas não querem jogar areia? Quantas pessoas não querem nos fazer parar? Mas Jesus fala para você, não perca o foco. Crê. Não importa o que está acontecendo, não importa o levante, não importa o problema, não importa quem falou, não importa quem se levantou, não importa o que aconteça, quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel. Se ele te prometeu, fica na posição, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Não importa o que digam, não importa quem se levante. A palavra do meu Senhor diz que o inimigo pode se levantar por um caminho, mas por 7 ele fugirá de vós, diz o Senhor. Que nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Fica na posição, foco no Senhor, foco na promessa. Se ele prometeu, é fiel para cumprir. O Senhor falou, continua, onde é a tua casa, meu? Eu imaginei que não já conseguia nem andar. É ali. E o Senhor entra dentro da casa daquele homem. Já está cheio de gente na casa daquele homem, diz a palavra. Pessoas já estavam chorando. Pessoas já estavam lá. Morreu e acabou. Não tem mais jeito. Jesus, quando entra, olha para aquelas pessoas. Ei, por que está chorando? Chora não. A menina não está morta não, ela só dorme. Sabe o que as pessoas fizeram? Riram. Elas estavam chorando. Mas quando Jesus fez isso, a palavra diz que elas riram da cara do Senhor. Você está louco, ela já morreu. Sabe o que Jesus faz? Chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, diz assim, põe todo mundo que está aqui para fora, agora. Eu não quero ninguém mais aqui dentro dessa casa, para fora, agora. Sabe por quê? Queridos, não adianta você ficar no mesmo lugar, andar com pessoas que não andam na fé que você anda, e que não confiam no Deus que você confia, um Deus de milagre e de poder. Não adianta você dividir o mesmo espaço com essas pessoas, porque elas não têm nada para você. O que elas têm é morte, o que elas têm para você é o inferno. Entenda uma coisa, o que elas querem é ver a tua derrota, porque elas não acreditam e nem confiam no Deus que você confia e no Deus que você serve. Quando o Senhor falou, tira todo mundo para fora, é falando, sai de perto dos incrédulos, sai de perto daqueles que não confiam em mim, sai de perto que querem ver a tua derrota, sai. Eles parecem ser legal, até parece que eles estão chorando a morte da menina, até parecem ser seus amigos, mas eles não são. O que eles querem é teu mal, o que eles querem é enterrar a menina, o que eles querem é ver a morte da sua casa. Sai de perto deles agora.
põe para fora. Põe para fora agora. Porque a palavra do meu Deus diz que aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Nós não devemos ficar ouvindo, nem nos aconselhando com ninguém do mundo. Perdemos tempo com isso. Sabe por quê? Porque o diabo quer te levar para o inferno através da vida dessas pessoas. Ah não, mas é tão legal, é meu amigo, é minha amiga, tá até chorando. Olha só o lenço, tá cheio de catarro, tanto que chora. Eu não vou mandar para fora não. Se não tivesse botado para fora, o milagre não tinha acontecido. Se não tivesse colocado para fora, a menina estava morta. O Senhor não quer que nós venhamos dividir nada com o que é nosso, com aquele que é do mundo. Ezequias caiu, Ezequias perdeu, sabe por quê? Porque quando o rei da Babilônia mandou para ele, falou: olha, estamos felizes porque você ia morrer e não morreu mais, que legal. Ezequias abriu a porta, falou: vem aqui, entra, vem ver os meus tesouros, vem ver aqui os meus armamentos, vem ver aqui as minhas armas de guerra, olha, vem ver tudo aqui que eu tenho, olha que lindo. E a palavra diz que isso veio como condenação para ele. Aí a gente quer ficar abrindo nosso coração, quer ter relação com as coisas do mundo. Ai, mas ele é tão bonitinho. Na igreja não tem ninguém tão bonito que nem ele. Você viu o sorriso dele? Ai, eu me derreto toda. Ele é um gatinho. Não se esqueça de uma coisa: gato põe as unhas para fora e arranha também, viu? Ai, mas vem. Então com a bênção, pode ir. Senhor, mas para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E aí, o Senhor fala: vocês querem ir com eles? Vocês querem fazer parte? Vai. Mas se querem ficar comigo é do meu jeito. E se vocês ficarem comigo, vocês têm que crer e acreditar. Porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Mas vocês têm que estar comigo. Tem que andar comigo. Tem que me ouvir. Tem que me obedecer. Porque se tiver dúvida, querido, vai embora. Porque não adianta. Com dúvida, Deus não vai trabalhar. O Senhor fala: tira todo mundo daqui. E ele entra no quarto. Quando ele entra no quarto, ele toca na menina. O que acontece com a menina? Ela respira, espirra 7 vezes, e o Senhor fala: menina, levanta e dê comida para ela. Você imagina a alegria desse pai. Mas sabe qual foi o preço que ele pagou? Nenhum. Ele não precisou fazer sacrifício. Ele precisou crer. Ele precisou obedecer. Se a palavra diz: por infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas o que me chama a atenção nessa passagem, nessa frase, sabe o que é? É o infiel. Porque infidelidade só tem quem tem relacionamento. Infidelidade só tem quem tem relacionamento. E quando você é infiel, é porque você traiu a pessoa. Ele fala infiel, porque ele traiu ao Senhor. De que forma? Não acreditando na sua palavra. Ele traiu. Quando nós não confiamos no Senhor, na palavra do Senhor, no que Ele diz, traímos Ele. Não acreditamos. Estamos sendo infiéis. Mas Senhor, eu vou para a igreja. Senhor, eu não adoro imagens. Não é o suficiente. Se nós não acreditarmos de verdade no que Ele tem para mim e para você, nos tornamos infiéis. Traímos ao Senhor. E aí o Senhor sai da casa de Pedro. Ou melhor, da casa de Jairo. O Senhor está andando e vem um mensageiro falar com o Senhor. Senhor, Marta e Maria me chamou, viu? E ele me pediu, e elas me pediram para que o Senhor fosse lá para a casa delas.
Por quê? Porque Lázaro está doente. Ele falou, tá bom, pode ir. Mas Senhor, tchau, depois eu vou. E Jesus fica mais alguns dias ali naquele lugar. Depois ele fala, o nosso amigo Lázaro está dormindo, temos que ir lá para a casa dele. E aí eles falam assim, mas se ele está dormindo, tá bom, daqui a pouco ele acorda, desperta, tá legal. Eles falam, não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu, e eu preciso ir lá, para que o nome do Senhor seja glorificado em mim. E ele vai. E a palavra diz que quando ele chega ali, ele nem chega a entrar na casa, ao longe quem vê ele? Marta. Ela sai correndo, desesperada. Ai Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, se o Senhor tivesse aqui 4 dias antes, ele não morria daqui. Morreu. Porque ela amava ele, ela era irmã dele. Ela desesperada, e ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E o Senhor fala, ei, calma, eu estou aqui, você não crê que eu possa ressuscitar ele? Sim, eu creio, num dia que o Senhor voltar, na próxima volta, ele virá e ressuscitar dentre os mortos. Não, filha, eu tenho o poder de ressuscitar ele agora. Tá bom, Senhor. Ela vai embora, chama Maria. Maria vem com a mesma ladainha, chorando, coração, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. E ela disse para ele, ei, entenda uma coisa, mesmo que você estiver morto, se crê em mim, ressuscitará. Glória a Deus. Por que ele estava falando aquilo? Porque Lázaro tinha mais fé do que Marta e Maria. E Maria chorando ali, ele diz assim, ei, onde é que está o corpo? Senhor, mas está ali, vamos lá ver. E leva ele lá, encontra a tumba, olha, muito bem. E a palavra diz que quando Jesus olha para os amigos daquela família chorando, que ele vê Marta e Maria chorando, a palavra do Senhor, do versículo 37 ao 37 diz assim, então Jesus chorou. E Jesus, porque a palavra diz que ele se compadeceu com a dor daquelas pessoas, ele se compadeceu com a dor daquelas mulheres. Entenda uma coisa, querido, quando você se entrega no seu quarto, quando você ora e você está chorando, desesperado, onde ninguém mais quer te ouvir, onde ninguém mais quer ter atenção para você, a palavra do meu Deus diz que ele se compadece de nós, que ele olha, ele vê as suas lágrimas, ele enxuga o nosso rosto. Você não está sozinha. Parece que você está, parece que ninguém está com você, parece que não tem mais jeito, mas entenda uma coisa, ele se compadece da sua dor, ele está vendo as tuas lágrimas, ele está vendo o seu sofrimento, ele não te deixou só, ele não te abandonou, ele está com você todos os dias. Sabe o que é interessante? A viúva de Naim viu uma multidão com Jesus, todos alegres, felizes, porque estavam sendo curados, libertos, o cego vendo, o mudo falando, o surdo ouvindo, o aleijado correndo, toda uma festa, um alarido de alegria e de festa. E ao contrário daquelas pessoas, estava vindo um velório, um cortejo de uma mulher viúva que tinha perdido seu filho, e Jesus no meio daquela festa, com aquelas pessoas sendo curadas, oh glória a Deus, ai o Senhor é bom, ai meu Deus, sua misericórdia dura para sempre. Quando Jesus para e olha, ele, ei, para, que ele olha aquela mulher chorando, com aquele caixãozinho, que as pessoas carregando aquele caixão, a palavra diz que ele se comoveu, que ele se compadeceu, e ele foi em direção àquela mulher, e disse para ela, ei mulher, não chores. Imagine uma pessoa que está indo enterrar o seu único filho, de um casamento do qual seu esposo já morreu, e agora chega uma pessoa para você e fala, ei, o que aconteceu? Meu filho morreu. Não chora não. Você fala, quem é esse louco? Quem é esse doido que no meio de um desespero, no meio de uma aflição tão grande, de uma dor tão terrível, manda eu parar de chorar? Quem é ele? Jesus olha para ela e fala,
palavra diz que ele tocou na esquife do caixão. Quando ele tocou, o menino levantou. E o que era morte, o que era tristeza, o que era dor, se tornou em alegria, se tornou em festa, se tornou porque o Senhor é isso que Ele tem para você. Parece ser loucura quando a palavra diz para você não desanimar, quando a palavra diz para você não desistir, quando a palavra diz para você não olhar para trás. Parece loucura quando você vê tudo isso e você fala: como? Olha a minha vida, olha como está. Mas o Senhor manda me dizer nessa noite: tenha calma, tenha paciência, porque eu estou com você. E o que é morte vai ser vida, o que é tristeza vai ser alegria, o que era lágrima vai ser sorriso na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Ele se compadece das nossas dores. O salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, voltará com seus molhos sorrindo e alegre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí o Senhor fala, estou finalizando. O Senhor fala para elas: ei, onde ele está? Está ali. Tá bom, tira a pedra. Tira a pedra, por favor. Pode subir. Tira a. Elas dizem: Senhor, como assim tira a pedra? Ele já está morto há dias. O corpo dele está em decomposição. Ele já está cheirando mal. Como é que eu vou tirar essa pedra daí, Senhor? O Senhor diz para elas: tirem a. Para finalizar, sabe que pedra é essa? São todos esses pontos que eu trouxe aqui agora. É a religiosidade, é a amizade com o mundo, é não ouvir a palavra de Deus, é desobedecer o profeta, é não acreditar nas palavras que o Senhor diz para nós, porque se torna em traição. Essa pedra é um conjunto de coisas que faz com que o milagre não aconteça nem na minha e nem na sua vida. Mas sabe o que é interessante? Jesus diz assim: tire a. Não foi ele lá tirar. Você quer que o milagre aconteça na sua vida? Olha para o teu irmão sempre ao seu lado. Você quer que o milagre aconteça na sua vida? Então remova a pedra. Remova a pedra para que o milagre aconteça. É fácil. Eu imagino que aquilo devia ser uma pedra terrível, grande, pesada. Porque é isso muitas vezes, é esse sentimento que nós temos muitas vezes, que as nossas culpas é tão grande, tão pesada, que a gente fala: eu não vou ter capacidade de rolar essa pedra, eu não vou ter capacidade de mudar a minha situação, porque é muito difícil. Mas se o Senhor mandou mover, é porque nós podemos mover a pedra, é porque nós temos condições. Muitas vezes não temos condições de fazer isso sozinho. É por isso que tem um pastor na sua igreja, para te ajudar a mover essa pedra. Às vezes aí o pastor fala: olha, está pesado. Aí chama os irmãos de oração: vamos junto, vamos mover essa pedra, porque essa pessoa está acreditando no milagre. E tem outro fato interessante. Quando Jesus para, que a pedra é movida, Jesus faz o quê? Lázaro, vem para. Por que ele não disse levanta e vem para fora? Porque se ele falasse levanta e vem para fora, todos os mortos naquele cemitério iam voltar a ter vida. Pessoas que não mereciam voltar e ter uma nova chance, ia ter essa oportunidade. Por isso que ele disse: Lázaro, vem para. Porque o milagre que ele tem é especial e é para você, e não é para mais ninguém. O que ele tem é para você. O que ele tem é para você. Entenda isso: o que ele tem é para você. Diga assim: o que o Senhor tem, o que o Senhor separou, é para mim. A bênção é minha. E eu acredito, e eu confio, e eu vou mover essa pedra em fé, e o milagre
vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.